Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Nós estamos estudando o livro de Neemias e a gente viu no primeiro capítulo que Neemias ele pergunta como está a situação do povo de Israel que volta do cativeiro babilônico e reconstrói então o templo. Ele ouve falar que os muros estão derrubados, isso é, a cidade está indefesa. Naquela época, uma cidade sem muro era uma cidade indefesa. Ele então fica triste e pede permissão ao rei para ir lá fazer alguma coisa. Neemias então lidera um grupo de pessoas e ele sabiamente, como a gente já viu nas outras lições, ele desperta a vontade dos outros trabalhadores, para que eles trabalhem lá na obra também. E na lição passada, em específico, Neemias capítulo 3, a gente vê de forma detalhada os nomes daqueles que trabalharam. Nem todos foram citados. A gente teve 38 trabalhadores e 42 famílias. Obviamente, foram bem mais pessoas que isso, que trabalharam na reedificação do muro de Jerusalém. Mas Neemias faz questão de destacar, pelo menos os cabeças das famílias, deixar registrado para sempre. E que Deus estivesse o texto bíblico para nós hoje, para a gente olhasse aqueles trabalhadores e se exemplasse neles. A gente viu na lição passada que alguns trabalham independentemente do seu cargo na igreja, né? Independentemente se era sacerdote, independentemente se ele era um levita, mas ele trabalhava no pesado. Independentemente de sua profissão, trabalhava no pesado. A gente vê que uns não trabalhavam. A gente via que uns trabalhavam mais que os outros, né? Como aquele homem que trabalhava com ardor. E nós devemos ser assim também. Tudo que a gente tiver que fazer, que tange ao Senhor, temos que fazer sempre com ardor. Então, Neemias, iniciando a construção do templo de forma detalhada, menciona ali as 10 portas, né? Passou um bom tempo falando dessas 10 portas que foram restauradas. Agora, no capítulo 4, Neemias vai encontrar uma dificuldade. Porque, pelo momento, tudo foi bom, né? Foi ruim a notícia, é claro, mas até agora ele não teve nenhum empecilho a mais. A menos alguns preguiçosos que não quiseram trabalhar, simplesmente quiseram trabalhar. E dois ali que, mas no geral, ele ficou mais tranquilo. Mas agora ele vai sofrer uma forte oposição. Literalmente, papo de estampa de camisa. Literalmente. É coisa de vida ou morte. Neemias capítulo 4, versículo 1. Tendo Sanbalate ouvido, sim, aquele mesmo Sanbalate que a gente leu lá em Neemias 6. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então a gente vê que Sanbalate era inimigo do povo de Deus. Os inimigos do povo de Deus, eles não queriam que Jerusalém voltasse. Eles tinham raiva, eles tinham inveja. E eles se lembram que no passado os israelitas mataram os seus, porque Deus entregou os seus inimigos nas mãos de Israel. Então eles tinham raiva, rancor, ódio. Quem veio ontem no grupo de jovens ouviu a história, né? A Malequita, a Amanda. Olha que raiva que aquele cara tinha, mano. E Sanbalate não era diferente. Sanbalate não queria que Israel voltasse à sua glória, porque eles temiam a nação cujo Deus é o Senhor. Eles conheciam, eles temiam, não queriam que eles voltassem. Então eu queria ver eles indefesos. Eu não bastava eles terem migrado uma vez, depois migraram a segunda vez, né? Agora o tempo reconstruído, eles estão caminhando mais agora, né? Que a primeira migração, o foco era a reconstrução do templo, no segundo o foco era a reconstrução mais moral, né? Civil e eclesiástica ali. No caso, as leis foram unidas, instituir de novo o sacerdócio levítico, o culto, então essa parte, né, espiritual e, vamos dizer assim, bíblica, né, teológica, e agora, por fim, a proteção. Então, Neemias está aqui na terceira migração com foco no muro. E eles não queriam ver isso, cara. Os inimigos não querem ver o seu progresso, eles não querem ver o progresso do povo de Deus, não querem ver o reino de Deus avançar. E aqui Sanbalate está como o diabo, ele arde em ira ao ver que você se levantou no domingo pela manhã para se arrepender, cara. Por isso você não está dormindo. Você vai fazer outra coisa, você está aqui por quê? Ele não quer ver você avançando, ele não quer ver você avançando. Talvez você bem entendeu, você constrói um pequeno muro ao redor de si mesmo, você se blinda, se protege. Você está dizendo para Deus, Senhor, dormir em um domingo tão chuvoso é muito bom, mas eu escolho estar aqui. Eu escolho estar aqui. Fala demais sua palavra, para ter comunhão com os irmãos, para orar e adorar o Senhor no templo. Então é muito importante. E Sanbalate, esse arde em ira, ele escarnece sobre Deus. O que seria escarnecer? A gente tem calúnia,
injúria e difamação, né? O Vitor faz direito, o Vitor pode falar melhor do que eu. Vitor, calúnia é a contra-honra objetiva, não é? É imputar fato criminoso. Hã? É contra-honra objetiva, né? Calúnia. E aí a injúria é a subjetiva. Isso, ideia. Olha, tô lembrando. E a difamação é falar de um crime que a pessoa não fez. Difamação é você falar algo que vai acabar com a honra da pessoa, por exemplo. A difamação que é o Uma objetivo. pessoa que é vista no motel com uma outra mulher, por exemplo, que é casada, você está difamando ela, certo? Entendi. Então a gente tem essas três palavras. A gente pode imaginar que Sanballat ele fez tudo isso, né? Ele caluniou, difamou, fez de tudo. Porque ele estava com ódio, ele queria atrapalhar. Tem gente que não ajuda, não carrega um tijolo, mas para falar e atrapalhar é na hora. Vamos ver versículo 2. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Cara, olha que palavras fortes, né? No sentido ruim. Que palavras fortes, cara. As pais perguntam, Cezinha, né? Boa. Você tá sempre lutando com Cezinha. Cezinha tá atrasando aqui, tá de volta de primeiro. Então, ó, ele chega em Samaria e aqui você entende melhor, especialmente no versículo 4, por que os judeus não gostavam dos samaritanos. Os judeus têm ódio dos samaritanos. Você vê lá na época de Jesus, quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, quando você lê também Atos, que eles tinham uma rivalidade muito grande com os samaritanos. Eles odiavam os samaritanos, cara. Odiavam mesmo. É quando Jesus conta a parábola do samaritano. Naquela parábola passa um escriba, passa um fariseu, quem era o escriba? O próprio Esdras, né, o autor desse livro, do anterior, era escriba. Naquela época todo mundo sabia ler e escrever, então o que escrever era uma profissão, né? Não era algo comum. Então o cara entendia da lei de Deus, entendia muito, né? E ele escrevia as coisas, graças a paz, galera, vou enxergar. E o fariseu, ele era, como a gente pode dizer assim, os teólogos da época. Os melhores teólogos da época, na teoria, pelo menos eram para ser os fariseus. Agora, o fariseu que ele aplicava, né? A maioria deles, vão falar todos, né? Eles não aplicavam aquilo que eles sabiam. E Jesus fala, raça de víboras. E o samaritano? Inimigo do povo de Deus. Então, quando eles falizando essa palavra de Jesus no dia de hoje, é como se passasse o pastor, um seminarista, vamos dizer assim, ou um missionário, e aí nenhum deles ajudou o cara caído. Quem ajudou foi uma pessoa que é mais marginalizada, né, na sociedade judaica da época. Então, os samaritanos, eles tinham essa rivalidade. Aí a gente fica, caraca, eles deviam pensar assim, realmente os judeus não estão corretos dessa forma. Mas estudando Neemias, você entende pelo menos por que eles faziam isso, né? Não que justifica, claro que isso justifica, mas o porquê de criar, então, a partir daqui vai se criando cada vez mais um clima de tensão e rivalidade histórica entre judeus e samaritanos. Lembrando que o povo era o povo de Israel, eles foram chamados de judeus após o cativo, tendo em vista que a maior parte das pessoas que voltaram foram da tribo de Judá. E quem eram os samaritanos? Eles também eram judeus. Quem lembra lá de João capítulo 4, quando Jesus estava no poço, e aí ele conversa com a mulher samaritana. Aí ela fala assim: uai, você é um homem judeu e está falando comigo? Ela se espanta. Ela se espanta. Por que você está falando comigo, sendo que eu sou samaritana e você é judeu? Então ela se assustou. E ela desce em Samaria e começa a falar. Vamos lembrar quem é Samaria? Samaria é a cidade que era a capital do Reino do Norte. Quando o reino foi dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, né, porque Jerusalém era a capital, era o foco, então o Reino do Norte precisava de uma nova capital, e Jerusalém ficava no Sul, então o Reino do Sul continuou sendo Jerusalém, né? O centro, eles estão em Jerusalém, construindo aqui os muros de Jerusalém, muros esses que vocês podem ver, né? Estão em ruínas porque teve guerra, eles foram atacados, anos 70 depois de Cristo, mas vocês podem ver lá que ainda tem os vestígios desse muro, ok? E é um material que é bom, então é dessa época mesmo. Você pode ver lá o muro que Neemias e o povo da época de Neemias colocou a mão para trabalhar. E Samaria, então, se tornou a capital do Reino do Norte. O que acontece? Depois que os babilônicos vieram e atacaram eles foram totalmente dizimados pelos babilônicos, os babilônicos levaram o primeiro Reino do Norte cativo.
O pessoal de lá se dispersou. Então nem todo judeu foi levado cativo. Muitos se dispersaram. E esses que se dispersaram, eles fizeram casamentos de julgo desigual. E se juntaram com outros povos, né? Era mais uma raça pura, vamos dizer assim. Por mais que na cultura judaica era o seguinte: o homem que passava era o pai que passava a descendência. E, por exemplo, vamos supor que sei lá, Caleb é da tribo de Dan. E aí, Jesse é da tribo de Benjamim. Os dois casou e agora os filhos são da tribo de Dan, porque é a linhagem do pai. Né? Então, o que importava era a linhagem paterna. Né? Mas ter sangue judeu já o tornava judeu. Então, se o Caleb é um gentil, ele não é judeu. E Jesse é judia, Levi e Lara são judeus. Da tribo de Jesse, Benjamim no caso, porque o Caleb não vai passar nada porque ele é gentil. Então a gente teve vários judeus mistos ali. E judeus que não cresceram com os costumes judaicos. Judeus que não cresceram ali ao redor do templo. O templo foi destruído poucos anos depois. O Reino do Sul também demorou muito para ir de arrasta. E aí eles foram levados cativos. E alguns ficaram lá. Aí acontece, a primeira migração acontece com Zorobabel. Aí ele vem e constrói o templo, né, com a galera em Jerusalém. Depois, com forte oposição também, né? A obra parou, foi 15, 16 anos parado, depois a obra continua. Depois, segunda migração com Esdras, né? Nesse capítulo 6 a gente vê isso, no 7, Esdras vem, então, e vem com essa parte bíblica, né, moral, né, serviço levítico, culto, organizar as coisas, e alguns anos depois vem agora Neemias para reconstruir o muro. E aí nisso, os samaritanos, então que eram samaritanos, judeus, misturados, então eles já eram mal vistos pelos judeus, né? E que ficaram por ali mesmo, eles não foram levados cativos. Então, gente, passou anos no cativeiro, só o cativeiro de 70 anos. Aqui acredita-se, né, e recebeu lá do Caleb, que desde a primeira inscrição, quando eles foram levados cativos, até agora, passou 142 anos a conta, dá 142 anos até o presente momento. 142 anos, cara. Eu tinha estado devendo essa conta para ele, eu joguei uma estimativa 100 a 200, falei 150, mas 142 anos, repete. Muito tempo, cara. Então, deu tempo de gerações e gerações esse seminário. E quando os judeus voltam, os samaritanos temem. Eles não gostam, sentem inveja, ira, eles ardem no furor. Não, mas quem fez isso foi Sambalate, né? Sambalate é um samaritano, mas ele não fala o nome de todos. Ele não fala o nome de todos. Você tem certeza disso? Pois Sambalate vai ser um líder ruim, um líder do mau sentido. Mas ele está falando diante do exército de Samaria. Olha o versículo 2. Ele fala diante do exército de Samaria. É você ver se todos concordam com ele, se todos seguem aquilo que ele fala. O que ele fala? O que a gente vai fazer? O que esses judeus fracos estão fazendo? Primeiro, ele menospreza o povo de Deus. Eles tiram eles para nada. Vamos deixar eles fazerem isso? Eles vão voltar a sacrificar no templo de novo? Não é possível. Eles vão acabar essa obra num só dia? Então ele está usando de ironia, né? Zoando, né? Então o quê? Eles acham que eles conseguem construir esse muro rapidamente? Eles acham que em um dia eles conseguem construir esse muro? Não. Por acaso, né, dos montes de pó, as pedras que foram queimadas vão renascer? O material da pedra da época, né, que era constituir o muro, ele enfraquecia se ele fosse queimado. O fogo enfraquecia o material, né, a parte química dele. Então, como provavelmente estavam queimados, ele falava que se não tivesse, eles foram invadidos, eles provavelmente queimaram, tacaram fogo na cidade, os muros não foram diferentes. Então, o material era enfraquecido. Você se lembra na lição passada que tem um versículo bíblico que nos mostra que muito provavelmente eles iam usar muito material do próprio muro que estava ali mesmo. Não era bom, cara, não é igual hoje em dia não. Tem obsolência programada, as coisas são feitas para durar, né? Infelizmente, só vai ter durar 1 ano, 2, 3, porque eles querem vender mais, né? Que eu vou falar um saco dura 10 anos, você vai comprar um celular em 10 anos, você pode fazer 5 celulares, a gente vender 5 celulares fazendo celulares que duram 2 anos apenas, né? Ou lançando os novos modelos, te incentivando a comprar mais. Não é assim que funciona. Mas na época não, o foco era a durabilidade, até mesmo que a minha vida em risco se derrubar esse muro. Eu quero que o muro dure. Eu não quero gerar emprego na área da construção civil, eu quero salvar vidas. Então o material era bom, cara. Então, mesmo 142 anos após ele ser derrubado, né, por volta disso, dava para pegar no material. Porém, ele está aqui zombando, falando que eles são fracos, falando que eles não têm capacidade de fazer de forma rápida, fazendo um dia só. Claro que eles vão fazer isso um dia, mas ele está usando emprego, exagero. E falando também que não dá para aproveitar o material que está ali, porque eles estavam aproveitando o material que estava ali, então não dá. Então tem que trazer um material novo para enrolar a obra, né, cara? Está aqui a todo custo atrapalhar. Vocês vão ver isso. E quem estava com ele?
Estava com ele Tobias, o amonita, e diz: quem que é esse Tobias, gente? Esse Tobias, ele aparece no capítulo 3, né? Lembra? Teve gente que não concordou, teve 2 que não concordaram. Tobias era um deles. Então, continuando. Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o muro de pedra. Então, ainda que eles consigam edificar. Então, será que o povo concorda? Claro, olha isso, cara. O cara vem e fala: não, eles estão achando construir um dia. Eles podem até construir. Mas se eles construírem esse muro, ainda que eles consigam, esse muro vai ser palho. Não aguenta nada. Se uma raposa bater nesse muro, ele cai. Quanto mais segurar um soldado, né? Quanto mais segurar um exército inteiro de inimigos. Até uma criança derrubaria esse muro. Graças a Deus, ela matou. Então o cara zomba deles. Esse Tobias, amonita, vamos lembrar dos filhos de Amon, né? Não é Amon da Jubar, não, aquele que é Calvão, na mídia, não é esse não. É Amon, os amonitas descendentes de Amon da Bíblia, tá bom? E os amonitas já tinham sido extintos, tá? Nessa época, enquanto nação. Então eles existiam mais como nação, porque os amonitas eram um dos inimigos do povo de Deus, né? Assim como os amalequitas, que a gente viu ontem, por exemplo, e assim como os amalequitas foram exterminados, os amonitas também foram exterminados. Todo inimigo de Deus é exterminado ao longo da história. O diabo, a gente sabe que ele será exterminado. O lado de fogo é preparado para ele, para os seus anjos, no caso são os demônios. Está preparadinho lá para ele já. Está preparado para o falso profeta, para o anticristo, para os anticristos que se levantam desde a época de Jesus até o dia de hoje. Aqueles que falam blasfêmias, aqueles que, em nome de Cristo, mas na verdade a gente sabe que é só o nome, cobram os outros, aqueles que sugam, que pegam a lã nas ovelhas, aqueles que são charlatões, cara. Mas o mundo santificados da vida, esses é preparado para eles já. Todo inimigo de Deus perece. É questão de tempo. É questão de tempo. Você vê, de Moisés até a história de Esther, eles passaram um ano, gerações e gerações. E os malequitas não estavam lá. Mas eles foram derrotados depois, futuramente, com o tempo, não teve jeito. Então aqui, os amonitas já tinham sido completamente dizimados, tá? Inclusive, segundo a profecia de Ezequiel. Ezequiel, ele profetiza isso no capítulo 25, e assim acontece. E no versículo 4, porque eles estão falando isso aqui para os judeus, tá? Eles não falando só eles, falam entre eles, falam para os judeus também. Então o que eles fazem? O que Sanbalat faz? O cara leva um exército, não para matar os judeus, pelo menos não ainda, né? Não ainda. Ele leva um exército para zombar deles, para ficar falando e atrapalhando, e dia após dia, desanimando. E não é assim na nossa vida? Nossos inimigos às vezes nos desanimam, eles vêm, eles falam coisas negativas. Ninguém quer ajudar a carregar um tijolo, mas atrapalhar, sim. Mas não dá certo assim. Mas vai ficar ruim desse jeito. Mas faz daquele jeito. Mas você está fraco demais. Não é desse jeito. E aí, diante de tudo isso, como que eu devo reagir? Eu devo descer a porrada neles, então é isso? Eu devo ignorar, virar as costas e deixar pra lá? Como que eu reajo? Eu devo expulsá-los daqui, porque não está ajudando, né? Eu devo ser educado, cortês, chegar e falar: não, por favor, tá bom, você vai ajudar, então sai. Eu devo ser mais educado, chegar e falar assim: como eu devo agir? Nenhuma das opções. A gente vai ver aqui como Neemias agiu. Essa é a forma correta de você agir. Olha, versículo 4 e versículo 5. Neemias ora ao Senhor. Primeira coisa, Neemias ora ao Senhor. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faça que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Neemias entrega nas mãos do Senhor. É assim que você age diante da oposição. Neemias entrega nas mãos. Essa é a primeira coisa que você faz. Confia no Senhor, porque é Deus que deu vitória para Israel em todas as batalhas que eles travaram. E não seria diferente, inclusive até mesmo contra aqueles que um dia foram do seu próprio povo, mas que agora estão sendo inimigos do povo de Deus. Não seria diferente. Então, ore ao Senhor. Essa palavra no hebraico, o ouve, é a palavra shema, que hoje os judeus falam do shema. Vamos falar assim: o shema. O shema são os 2 mandamentos principais. O Shema vem do versículo de Deuteronômio que fala: ouve, ó Israel, né? Shema, ó Israel. Então, ouve, ó Israel, que é quando Deus fala, né, os fundamentos. Então, quando ele fala Shema, ouve, é tipo assim: ou, ei, ou presta atenção. É tipo isso, sabe?
Ouve o que eu vou falar agora. Dê atenção a essas próximas palavras. Ouve. Chamar. E aí Neemias usa esse mesmo termo para falar com Deus. Chamar. Senhor, me ouve, me escuta. Senhor, fala uma coisa que era muito importante. Por favor, me ouça. Claro que tudo que você leva a Deus, oração é importante, mas ele está aqui colocando um senso de urgência ao usar a mesma palavra que Deus utilizou para falar com o seu povo. Neemias conhecia a lei de Deus. Ele faz propositalmente, essa oração dele é incrível. Essa aqui é uma das 3 orações imprecatórias que a gente tem. A primeira delas, a gente tem essa oração imprecatória, Neemias 4, a gente tem uma oração imprecatória, Neemias 6 e outra, Neemias capítulo 14. São 3 orações imprecatórias. Mas, Lohan, o que carambas é uma oração imprecatória? A oração imprecatória é uma oração de juízo, é uma oração de maldição, bem entre aspas, fala feio, mas é uma oração onde você clama a Deus para vencer os inimigos. Essas orações imprecatórias, elas aparecem muito nos salmos. A gente tem vários salmos que são chamados salmos imprecatórios. Temos vários tipos de salmos, né? Temos os salmos de romagem, temos os salmos de louvor, né? Temos os salmos imprecatórios. Temos vários tipos. Os salmos imprecatórios são assim. E aqui, essa oração de Neemias é como se fosse um salmo, né, imprecatório. Então, qual que é a parada? Então, peraí, você está me dizendo que eu posso orar, então, para Deus matar meus inimigos, posso orar para Deus, sei lá, fazer o cara acidentar, cair aqui no chão. E quando Jesus chegou em João e Tiago, e chamou eles de filhos do trovão, e falou assim, quando eles falaram, Senhor, a gente pregou naquela cidade lá, mas eles não quiseram aceitar a sua palavra. Senhor, nos autorize, nós iremos orar agora, oração imprecatória. Vamos pedir a Deus, derrame fogo do céu e cai sobre a cabeça deles. O que Jesus falou para eles? Filhos do trovão. Deu um título para eles, isso é. Vocês estão muito. Não, vocês vão fazer isso, não, isso é correto. Eles vão fazer isso. Mas ele não seria uma oração imprecatória, ele não poderia fazer isso baseado nos salmos imprecatórios, baseado nas 3 orações de Neemias que a gente tem aqui. Ele poderia fazer isso? Então, eu falei capítulo 14, mesmo tem 14 capítulos, são só 13, né? Eu esqueci onde ficou, do versículo até 14, confundi, desculpa. Mas enfim, são 3. Eu acho que o outro é no versículo capítulo 8, 4, 6 e 8, se não me engano. Enfim. Então, nós podemos fazer orações imprecatórias? Essa é a dúvida. Será que nós podemos fazer isso hoje em dia? Orar e pedir? Irmãos, primeiro você entendeu o propósito da oração imprecatória. A oração imprecatória, e aí juntando aquilo que a gente vê na Bíblia, em todos os salmos, aqui em Neemias, aquilo que Jesus fala, inclusive, no Sermão do Monte, né? Jesus fala em todo o seu ministério, ele fala que o pecado está no coração. Lembra o Sermão do Monte que ele fala sobre a vingança, quando ele fala sobre o homicídio, sobre o adultério? Você não precisa matar alguém para cometer homicídio. Você mata a pessoa no seu coração, pela raiva, pelo rancor dela. Aqui Neemias não está com raiva e rancor deles. Neemias aqui não quer ser vingativo. É claro que ele não está feliz na situação, né? Ele não está tirando flores para eles. Claro que não. Mas ele não está com essa raiva, ele deseja a morte deles. Ele está com raiva porque eles estão zombando de Deus em primeiro lugar. Primeiramente, não é ofensa pessoal. Você não faz orações imprecatórias por ofensas pessoais. Muito obrigado. Aí ele pediu que estava seca na garganta. Você nunca faz orações imprecatórias por ofensas pessoais. Falou que eu sou baixo demais. Falou que eu sou ruim de bola. Falou isso, falou aquilo. Me criticou no serviço. Sei lá, a faculdade, nota baixa, me zoou. Senhor, dá o fogo do céu. Não, pelo amor de Deus. Gente, toda oração imprecatória vem porque, acima de tudo, zombaram de Deus. Zombaram do nome de Deus. Sabe uma oração imprecatória que você pode fazer? Você vê ali, carnaval, o pessoal zombando de Cristo. Faça uma oração imprecatória. Ali sim. Porque ele afeta a nossa fé completamente. Faça uma oração imprecatória. Da forma correta. Como fazer a oração imprecatória da forma correta, então? Vamos lá. Jesus fala que você não pode fazer com ódio, né? Beleza. Dito isso, a oração imprecatória, ela é confiar ao Senhor a vingança. Porque a vingança pertence ao Senhor. É um salmo que eu gosto muito que fala: ó Deus, ó Senhor, Deus das vinganças, resplandece. Esse resplandece é no sentido de resplandece sobre a minha vida. Isso é, venha ao meu socorro. O salmista fala isso por quê? Porque ele não vai fazer nada com as próprias mãos. Então, por exemplo, se eu ponho palestra e uma coisa de ruim aí, né? E aí eu falo: Senhor,
Eu sofro perseguição da Alessia o tempo todo, todo dia. Ele me atrapalha. Eu tô lá na variedades, a Alessia vai lá e me atrapalha todo dia. E contra, ele abriu um outro negócio só para prejudicar, ele nem precisa disso, né? Ele só quer dar prejuízo e falando mal de ninguém, difamando a cidade inteira, falando coisa que eu não fiz e um monte de coisa. Cara, eu não aguento mais. É hater, né? Alessia é meu hater. E aí dá vontade de fazer alguma coisa, né? Vontade de tacar fogo na loja dele. Eu não vou fazer isso, não. Então, Senhor, o Senhor a ti pertence a vingança. Faça alguma coisa. Mas note que a predisposição do coração é importante. Você não quer a morte, você não quer que ele morra, não quer que ele se desmague, despedaçar, não quer fogo, você não quer que ele exploda, não. Porque você ama. É isso que Jesus fala quando ele interpreta as escrituras do Sermão do Monte. E ele fala que o pecado que acerta no coração. Você não precisa puxar o gatilho para matar alguém, nem dar facada. Só de olhar a pessoa e desejar a morte dela. A pessoa passa raiva na gente, cara. Você quer matar ela mesmo. Você quer matar, cara. Mas homem, né? A gente tem testosterona, tá maluco. Você passa raiva, você quer matar o cara mesmo, cara, às vezes. Pois é, isso não é bom, cara. Quando você ora e pede a Deus e clama, Senhor, a vingança é sua. Isso é a nossa pregatória. É passar a vingança para o único que é digno de vingar. Porque Deus é justo. Jesus, quando ele fala no Sermão do Monte sobre a vingança, ele fala: está escrito olho por olho, dente por dente. Pois é, eu faço isso ao contrário. Se alguém quiser dar uma milha, vai comer duas. Então, Alessia, tudo isso está retirando na minha loja? Pois é, não tem problema não. Também vou orar, Deus abençoe a loja dele, nossas duas lojas, para que elas se dão bem, que as duas lojas possam fluir bem, né? Que Dai Variedades possa crescer em São Luís do Norte. Amém, Alessia? E se de tudo a perseguição caiu ao ponto de afetar o reino de Deus, cara, aí sim. Aí você pode fazer uma oração imprecatória. Mas cuidado com a disposição do seu coração. Não se esqueça. O principal propósito da oração imprecatória é passar a vingança para o único que é digno de fazer isso. O único que pode fazer isso. A oração imprecatória não entende que você não pode fazer nada e você tem que primeiro controlar o seu coração para não ter ódio do seu irmão. Ok? Lembrando que era muito mais comum no Antigo Testamento. A única oração imprecatória, as únicas que a gente tem registrado no Testamento foram repreendidas, como essa que Jesus aprendeu. Versículo 6. E assim, antes, rapidão, versículo 5, para dar mais ênfase a isso, é importante. Ele fala assim: não lhes encubra a iniquidade, não se diz diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Mais uma vez, Neemias aqui está preocupado com a honra de Deus, com o nome de Deus, não é apenas com ele. Não é porque ele está, imagina, está liderando uma obra, cara. Você é um mestre de obra ali, engenheiro, é o líder do povo, beleza. Bora construir um muro, você vai ali, você aqui, e é bucha, dor de cabeça, não é fácil, mexer com gente não é fácil, né? Vai ser trabalho em obra, às vezes você é pedreiro, trabalhar com 2 serventes, já dá trabalho, às vezes é difícil, né? Ou você é servente ali, seu pedreiro também, às vezes só a paciência. Você está ali, não é bom, não é fácil. Imagina várias, centenas, milhares de pessoas ali no muro, né? Tinha 18 metros de diâmetro, tá? Muro espesso, tinha uns 4 metros de largura, gigante pra caramba, 3 a 4 metros de largura. E aí o cara chega e fala: tá ruim, hein? O serviço aí tá ruim, hein? Deu um ixi, fraco, não, uma raposa derrubou esse muro, tá de brincadeira, fraquíssimo. Que obra bárbara, que obra é essa? O cara sente mais que os outros, né? O cara tá à frente, querendo ou não, queima um pouco ele, né? É claro que queima um pouco os construtores, mas queima ele. Mas ele não fica sentido, né, com a honra dele, né? Tipo assim, não, tá falando que a minha obra não vai funcionar. Não. Senhor, eles estão falando que a sua obra não vai dar certo. Eles estão pecando contra ti, não é contra mim, não é contra a nossa obra, está pecando contra o Senhor. Entendeu? Então, falar que o mundo vai ser construído é um pecado contra o Senhor. E ele entende isso. Versículo 6. Vamos ler. Eu quero que 4 pessoas leiam aí, do versículo 6 ao 9, aquela leitura alternada, tudo bom? 4 pessoas, 4 versículos. Pode começar. Assim, edificaremos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sanbalaté e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que repararam dos muros de Jerusalém, e avante que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados.
Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda dia e noite para protegê-lo deles. Então a gente vê aqui que o negócio vai escalonando, né? Os inimigos do povo de Deus não se contemplam apenas em fazer oposição, apenas em ficar todo dia desanimando, né? Desestimulando. Apenas todo dia ali, porque dois já começaram o seguinte: quando Neemias fez um grande discurso, falou: gente, vocês estão acomodados, estão enquerando, estão nesses muros caídos, vamos reconstruir. O povo animou, mas dois não animaram. Tobias e o Amonita foi um deles, né? Não animaram. Então não basta ter discordado no início. Aí depois, agora, Sanballat traz um exército de samaritanos para zombar deles, zombar da construção do muro. Ajudar que é bom nada, carregar um tijolo não, é atrapalhar sim. É atrapalha, fala e zomba. E aí, o texto bíblico diz que os muros começaram a se fechar em algumas regiões. Então, foi subindo, tá, opa, tem um pedaço aqui, ó, pronto, daqui até aqui está pronto. Quando eles percebem isso, qual o sentimento deles? Ira. Eles ficam com raiva, eles estão irados. Não acredito que está dando certo. E, cara, que ódio é esse, cara? E você entende por quê? Mais uma vez, porque os judeus não gostam de samaritanos, né? Não gostaram de Jesus, não estavam vendo samaritano. Os caras estão com raiva, mano, só porque ele está dando certo a obra e eles falaram que não ia dar. Às vezes a gente não é assim também. Às vezes a gente prefere ter razão do que torcer para melhorar a situação, não é? E a de política parece que é assim, né? Porque se você vota com o candidato A e o candidato B ganha, e o Brasil piora, seu estado piora, seu município piora, você acha bom, né? Você fala: opa, vou beber uma água aqui para ficar melhor, porque, né, tem que limpar a garganta. Olha, chamar o povo. Eu avisei, não é? Parece falar um belo de um eu avisei do fundo da sua alma. É melhor que a gasolina tá barata, né? Parece falar o eu avisei é melhor do que comprar carne num preço justo. Parece falar eu avisei melhor do que ter mais poder de compra, do que pagar menos impostos. Não faz sentido isso. É sério, não faz sentido isso. Não importa se foi o seu candidato, você votou lá, ganhou ou B, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Você tem que torcer que o governo seja bom, cara. Você não pode achar bom as coisas ficarem ruins. Falando, você pode criticar, é claro, mas tem gente que parece que tem prazer nisso e torce para dar errado. Quando vê o negócio deu certo, não, mas aí, cara, você mora nesse país, você vai dar errado, você mora nesses municípios. Eu quero que todos os prefeitos que for daqui 50 anos sejam bons. E mesmo se eu morar aqui, meus pais moram aqui, vocês que eu amo moram aqui. Eu quero que dê certo, cara. Eu moro nesse estado. E se Deus me permitir, eu não quero sair dele. Nós não vamos ser. Quero continuar aqui. Eu quero que o governador seja bom. Que ele seja bom. Independentemente se eu votei ou não. Repito, eu não votei no Caiado, por exemplo. Mas torço para que ele faça um bom governo. É isso, cara. É assim. Então, não faz sentido. E aqui a gente vê que a gente, às vezes, é como os samaritanos em muitas áreas da nossa vida. Né? Você tem que a política é apenas um exemplo. Mas a gente também não é assim na igreja, às vezes, quando você não está numa comissão de organizar alguma coisa, e você vê que o negócio vai dar certo, aí você fica com inveja, e aí você fica dizendo assim, o negócio dando certo, sem eu estar lá. Dando certo sem que eu esteja lá. Quanto ego, né? Em achar que Deus precisa de você para que a obra dele continue. Se Neemias não fizesse o que fez, Deus levantaria outro nome. Assim como o próprio Deus levantou Neemias lá na corte do cara, copeiro do rei, cara. O cara provava os vinhos do rei para ver se estava envenenado antes do rei beber. E ele trouxe ele de lá, da Pérsia, que agora a Babilônia foi derrotada, agora os persas se mandam na parada, né? Desde Esther, os persas que mandam. E trouxe ele para cá, Deus levantou ele. Então a obra de Deus depende exclusivamente de você. Irmãos, vigie. Se porventura subir uma faísquinha no seu coração, um sentimento ruim, de uma tristeza, de um abatimento, de uma inveja, ou de uma ira, o menor que seja, por ver a obra do Senhor avançando, vigie. Tem algo errado com você. Tome cuidado, porque isso não é normal, isso não deve acontecer, porque isso é papo de inimigo de Deus, ok? E a gente vê aqui que no versículo 6, porque eles conseguiram então fazer a obra tão rápido, né? Então, esqueci a quantidade de tempo, rapaz, o texto bíblico fala nos próximos capítulos
Foi poucos dias, não vou dar spoiler, depois eu não vou arriscar números que eu não me lembro não. Mas foi menos de 100 dias, foi bem rapidinho. Bem rápido até. Ele fala no versículo 6 que eles conseguiram fechar até metade da sua altura. Então se ele tem uma altura ali, chama até metade dela. Mas por que eles fizeram isso? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Porque o povo era preguiçoso. O povo trabalhava com ardor, com afinco, trabalhava com o Senhor, o povo trabalhava junto, em união. E quando você faz as coisas em união, é mais fácil, né? Quem vê que na palmeada, por exemplo, é muito mais fácil fazer a palmeada com muita gente. Então, se nós somos 4 pessoas fazendo, a gente sofre um pouquinho. Se somos 5, a gente sofre menos. Se somos 10, num instante a gente faz. Não dá tanto trabalho assim quanto é feito com muita gente. Hã? 52 dias. Achou aí? 52 dias. Você, rapaz, pouquíssimos dias, cara. O muro vai ser, spoiler aí, o muro será reconstruído em 52 dias. Pouquíssimo demais, cara. Pouco dia. Então, enfim, todo o povo trabalhava. Todo mundo junto trabalhava. Então, por isso é possível. Para a obra do Senhor andar, todos têm que trabalhar. Não porque Deus precisa de você, mas porque Deus quer usar você. Essa é a graça, né, em poder servir ao Senhor. Ele não precisa de você, mas Ele quer usar você. Assim como a gente vai ver em Esther capítulo 4, por exemplo, que Mordecai chega e Esther fala: Esther, se você não interceder pelo povo agora diante do rei Assuero, Deus vai levantar outra pessoa para fazer isso e salvar os judeus. Mas talvez foi para uma hora como essa que você virou rainha. Isso é, Deus vai salvar o povo de um jeito ou de outro, mas Deus quer usar você para salvar o povo. Deus quer usar você para levar o evangelho. Deus quer usar você na obra dele. Ele quer usar você, cara. Ele não precisa de você, mas Ele quer usar você. E quando nós trabalhamos juntos, nós conseguimos completar a obra de Deus. Mas para isso, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Versículo 9. A gente vê no versículo 8 que eles se juntaram com um acordo para atacar o povo de Deus. Quem se juntou? Eu falei 9, mas vamos voltar para o 7 rapidão. Sanbalat e esse Tobias, né? A gente vê também que os Asdoditas, né? Quem eram os Asdoditas? Eles eram descendentes dos filisteus. Era um povo que sobrou dos filisteus. Eles iam lá atacar e eles se juntaram para atacar Jerusalém. Então, assim, quando a pessoa não consegue êxito naquilo que ela faz, ela parte para a agressão, né? Porrada, porque ela tem que fazer. Ela não conseguiu desanimar, não conseguiu parar a obra, né? Politicamente falando, né? Inclusive, um dos motivos pelo qual esse exército samaritano pode não ter atacado eles foi temendo o decreto do rei, viu? Lembra que o rei, ele autoriza eles a construir, né? O rei Xerxes, vocês lembram? O rei Xerxes, ele deu uma autorização. Então, o rei Xerxes II, tá? Que aparece 2 Xerxes e rei Xerxes II. E eles tinham a permissão para construir um muro, tinha permissão para pegar madeira na floresta que era guardada pelo próprio rei. O oficial do rei estava lá e Neemias pede a carga para ele tem. Então os caras estavam com medo, falei que eles estão amparados pelo Império Persa. Então a gente está aqui sob o domínio dos persas, eu não vou. Então eles ficaram meio assim. Só que aqui, cara, quando eles veem a obra se consumando, eles quebram essa barreira completamente. Eles se unem como só povo e a obra parte para a agressão, parte para a porrada, né? Não conseguiu desanimar, vai ter que partir para a agressão. Sanbalat e Tobias, esses caras eram da onde? Sanbalat era samaritano e Tobias amonita. Mas eles vêm em Jerusalém ali? Sim, ele pega. Uhum. Porque depois que eles foram levados cativos, né? E ele ficou sobre o domínio do Império, aí os judeus casaram com os povos, cara. Os amonitas foram exterminados como nação também, mas tinha alguns remanescentes, né? Aí o judeu, o Tobias é um desses remanescentes. Tranquilo? E esses são aqueles que discordam do... Lá atrás? Lá atrás, quando Elias fala, são os que discordam. Ele falou, só vamos construir um muro. Eles, não. Capítulo 2, quer ver, ó? Neemias anima o povo a reedificar os muros. Neemias 2, versículo 11 ao 20. Mas Neemias fala isso em Jerusalém. Quer ver? Olha lá. Aí, ó. Tobias e Gesem, o árabe, o cara arábico, né? Inclusive, quando fala arábico aqui, não é arábico como a gente pensa hoje. Não é uma nação arábica. É só para falar de uma genérica dos outros povos que moravam ali na Palestina, no deserto da Palestina, tá? A gente vê que Tobias e Gesem, eles discordam, eles não querem reconstruir o muro.
É esse Tobias que é citado aqui, entendeu? Mas eles estavam, quando o Neemias fala aí que vai reconstruir o templo, ele estava os muros estavam em Jerusalém. Muito provavelmente, o mais próximo. Ah, tá. Eles ficaram sabendo, falou, opa, não, aí não. Porque ele chamou, né? Eu acredito que seja Jerusalém sim. Porque quando ele chama quem está em Jerusalém, primeiramente, quem está ali perto. O que acontece, cara? O pessoal deixou o muro para lá e se acomodou. Primeiro, eles reconstroem suas casas, lembra? Com Zorobabel. Lá em Esdras, a gente vê isso no começo de Esdras. Aí depois eles vêm e reconstruem o templo. Então primeiro eles reconstroem as suas casas, depois eles vêm e reconstruem o templo. E aí depois, outra migração, aí vem nessa, aí o povo acomodou, já passou gerações. Passaram vários anos aqui, cara, nessa migração até agora. E aí eles falam assim, e esses muros aqui vão reconstruir? Eu falava assim, não sei o que, não, bora, bora. Bora construir. Mas esses dois discordaram. Aí um desses dois, que é Tobias, Gesem não é citado aqui, mas Tobias ele continua, né, juntamente com Sanbalate. Sanbalate é meio que o líder do lado oposto. O líder das trevas aqui. Que o lado mal ele também é bem articulado, também é bem liderado, infelizmente. E ele traz o exército e ele faz alianças, cara. Papo de guerra mesmo, realmente. E ele faz aliança com quem? Com inimigos do povo de Deus. Pessoas que já sofreram, vocês sofreram passados com esse povo. Com esse povo aí. Então, vamos derrotar eles agora para que eles não possam crescer e depois derrotar a gente, né? Daí isso acontece. Então eles, como um só povo, querem atacar o povo de Deus. No versículo 9 diz que eles então oraram a Deus e com proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Vocês percebem a diferença dessa oração, né? Não está relatada a oração, é mencionado que foi feita uma oração. Do versículo 9 e aquela do versículo 5 e 4, você percebe a diferença? Nos versículos 4 e 5, Neemias ora, entrega para Deus, e é isso aí. Agora no versículo 9, foi oração mais ação. Oração e ação. Eles oraram a Deus, pediram proteção, mas fizeram a sua parte. Deus sempre faz a parte dele, a gente às vezes faz a nossa. Eles pediram oração e puseram guardas dia e de noite, por turnos, né? No Império Romano, eles tinham 4 turnos, então cada guarda estava 6 horas, né? Não sei se eles ficavam 12 horas, 8 horas cada, né? Se eram 2, não sei, mas eles só sei o seguinte, que Neemias inteligentemente ele distribui, se não vê isso aqui está falando no capítulo, ele distribui estrategicamente, e nos menores pontos, né? Os pontos mais vulneráveis, colocava mais gente, colocava gente escondida e colocou gente em toda a banda, cara. Então o pessoal se preparou. Não é assim, Senhor, eu confio no Senhor, proteja-nos e é isso aí. Pronto. Agora eu vou dormir, né? Porque assim, pelo amor de Deus, né? Senhor, arruma um emprego para mim. Eu vou dormir, né? Porque assim, Senhor, eu quero passar na faculdade de medicina. Oh, Pai, abençoa. E agora? Não. Você quer passar na aula de medicina? Estuda, meu filho. Deus ajuda quem sempre estuda. Medicina é um dos mais estudados do Brasil. Estou sabendo? Não, pois é, estou te falando agora. Então, estude. Peça para Deus, é claro, sem a ajuda do Senhor você vai chegar. Mas estude, você tem que estudar. Você quer um emprego? Beleza, que bom que você quer um emprego. Então entregue um currículo, corra atrás. Converse com pessoas que podem te indicar, te ajudar. Corra atrás, faça a sua parte. Você quer proteção? Beleza. Então, cadê seus escudos, suas espadas, caso você precise lutar? Quem disse que eu vou te dar a vitória sem batalha? E se eu te entregar os seus inimigos nas suas mãos, mas você não tiver com a espada preparada para acabar com eles? E aí? Então Deus entrega os inimigos nas suas mãos, né? Deus às vezes te livra da batalha ou te livra na batalha. Às vezes Deus te impede de lutar, Ele te protege, você nem precisa lutar. E às vezes Ele te livra na batalha, no meio da batalha, cara. Como Ele fez várias vezes com o povo de Israel ao longo de toda a história. Então Deus nos livra das duas maneiras. Então Neemias se preparou. Mas note aqui o seguinte, Neemias, ele não está fazendo, que a gente tem 2 extremos, né? Esse que eu citei agora, que é um extremo que é aquele que não faz nada. Então negligente, ele entrega tudo para Deus, no sentido ruim da coisa, que nós temos que colocar tudo diante de Deus, é claro. Mas ele entrega para Deus e não faz nada. Ele entrega e é isso. E ele joga toda a sua própria responsabilidade para Deus. E tem outro extremo, que é aquele que quer ajudar Deus, né? É aquele que não confia em Deus, ele diz que confia, ele ora, mas ele quer ajudar Deus.
Ele quer fazer a coisa acontecer a todo custo e tem que ser porque ele tem as manhas, né? Porque ele sabe entrar, ele sabe como conversar, ele sabe ajeitar, ele tem aquilo, e porque ele é forte, ele corre atrás e isso, e porque ele conhece fulano. Cara, não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a coisa funciona. Como que Neemias poderia fazer isso? Os dois extremos. Primeiro, ele ora, Senhor, proteja-nos, e vai dormir. Não. Opa, proteja-nos, eu confio que Deus nos protege, mas ele vai ficar preparado. Então, vamos colocar a guarda aqui, ali, na região, na porta tal é vocês, na porta da guarda fica fulano, na porta dos cavalos aqui, na porta das fontes vocês aqui e tal. Estratégia, bora lá. Tinha vales ali, né, montanhas e vales, né? Era assim, ó, a região. Então, colocamos lá embaixo, lá em cima, montar a estratégia. Como seria o outro extremo, então, de Neemias? Seria o seguinte, ele fala, Senhor, proteja a gente, eu confio em Deus. Só que na prática, ele, rapaz, vamos ver aqui, galera, é o seguinte, ó, esse povo vai atacar a gente. Vamos atacar eles primeiro, porque aí, né, é uma ótima estratégia. Do grego, estratégia, né? Então, ó, vamos lá. Porque se a gente atacar eles primeiro, a gente pega eles de surpresa. Aí eles vão atacar a gente. Bora lá, então, atacar eles? Bora. Cara, não, tu não tem proteção? Por que você está atacando? Hã? Você não confia em Deus? Então a gente tem que confiar em Deus, tem que ter esse equilíbrio. Então tem muita sabedoria no longo da sua vida para ter esse equilíbrio entre confiar em Deus, né, e não fazer nada. Cuidado, faça alguma coisa, confie em Deus, mas faça a sua parte. E tem situações na vida que você não pode fazer nada, literalmente. Apenas colocar diante de Deus, como foi a oração de Neemias 4 e 5. Continuando, versículo 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos seus carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, pois, nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças, os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Então a gente vê aqui que os da tribo de Judá, né, chegam, a maioria da tribo de Judá ali, né, dos remanescentes, e falam, Neemias, o pessoal está desanimado, já desfaleceu as forças. E é o momento de ter ânimo, né? Porque não é fácil, cara. A vida é assim. E tá tudo bem. Às vezes você desfalece. Às vezes você tá mal, cara. Às vezes você tá triste. Às vezes você tá abatido. Tem dias e dias. Às vezes tá cansado. Às vezes tá esgotado. Não é nem fisicamente, mentalmente mesmo. Desfalecendo. E tá tudo bem. Isso acontece. Isso pode ser algo recorrente na sua vida. Pode ser algo que acontece o tempo todo. Porque aí a gente tem um problema identificado. A gente tem que tratar. Mas todo mundo passa por dias e dias. Um mês tem 30 dias. Qualquer pessoa pode ter um dia ruim. Talvez ela tenha 5 dias ruins no mês. Eu não sei por quantos dias vocês desfalecem. Espero que seja o mínimo possível. Porque 0 eu sei que não. Todo mundo desfalece em algum momento. Tem dias e dias. Mas o importante é nunca desanimar e manter-se firme, ainda que abatidos. Porque estamos de pé. Porque a perseguição não parou a igreja. A perseguição não parou a obra do Senhor. Então não desanimem, continuem em frente como eles continuaram, mesmo desanimados, eles se animaram, mesmo vendo a oposição, mesmo vendo agora o pessoal não somente falando, né, palavras de desânimo, falando que eles são fracos, com a raposa no muro, mas agora se armando para matá-los, agora eles correm risco de vida. Vocês viram aqui, vocês não perceberam, o plano era esse, era subir, versículo 11. Então, de maneira, cadê? Versículo 11. Até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos essa obra. Vamos parar essa obra agora, vamos matar os pedreiros, né? Vamos matar os trabalhadores, aí a obra acaba, não tem jeito. Mesmo diante disso, eles permaneceram firmes, cara. Mesmo diante disso, eles permaneceram firmes, mesmo desfalecidos. Que às vezes é assim, né? Você tem que ir para o serviço mesmo triste, você tem que ir para a aula mesmo triste, e é assim que a coisa funciona. Mas Deus está contigo, Ele está vendo a sua luta. Às vezes você tem a sensação que ninguém te olha, que ninguém te vê. Mas Deus está vendo a sua luta. Quantas vezes Neemias, às vezes não chegou ao ponto de olhar para o nada, ou baixar a cabeça, um almoço, um jantar sozinho, às vezes, recluso,
ou enquanto ele está tomando um banho, algo do tipo, pensando, cara, e agora? Mas o que ele fazia? Colocava diante do Senhor. A gente vê pelo texto bíblico que ele era um homem de oração. Ele estava o tempo todo em contato com o Senhor, falando, Deus, ajude-nos, esteja conosco. O próprio Neemias poderia desfalecer aqui também. Às vezes o líder desanima, às vezes o líder cansa. Isso também acontece. Porém, quando o líder cansa, o grupo tende a cansar também. Quando ele desfalece, o grupo também tende a desfalecer. Então o líder tem que ter uma força a mais para encorajar os outros. Como você vai encorajar alguém se você está com medo? Como você vai animar alguém se você está abatido? Como você vai alegrar alguém se você está triste? Você precisa estar bem para ajudar os outros. Então Neemias aqui, mesmo ao saber dessa notícia, que o povo está desanimado, ele melhora ainda mais as estratégias a fim de encorajar o povo. E aí o versículo 12 fala, 13, mostra a inteligência dele, cara. Neemias, olha, da onde veio essa estratégia aqui? O cara nunca lutou uma guerra, né? Mas, bem de Deus, né, cara? Que inteligência. Ele monta a estratégia, ó, vai ter que ficar gente atrás do muro, os lugares baixos, os lugares abertos, vai ficar gente com lança, com espada, o arqueiro vai ficar aqui, vai você entrar aqui, você dá lança também, flecha, isso, aquilo. Montou uma estratégia complexa, cara, de guerra. Tem um comentarista, é bom lembrar o nome, né? Porque é ruim. Eu não me lembro o nome do comentarista agora, desculpa. Tem um comentarista bíblico, ele fala o seguinte, que essa estratégia que foi citada aqui, né, quando ela é analisada no original hebraico, obviamente, ela era uma estratégia comum na época, cara, sabe? Era uma estratégia de guerra mesmo, tipo assim, vamos pegar aqui de futebol, vamos achar que guerra é futebol. E aí o cara tá vendo aqui um esquema tático 4-4-2 com densidade lá embaixo, né? E com troca de passes e contra-ataque. Então, assim, é isso, ele está vendo uma estratégia militar mesmo. Então, o Neemias está com inteligência estratégica aqui. E aí, ele mesmo, no 14, ele inspecionou. E ele mesmo foi lá e conversou com a galera e falou: lutem pela sua família, lutem pelos seus irmãos, lutem pela sua casa, lutem pelas suas esposas, lutem pelos seus filhos, lutem pelos seus maridos, lutem uns pelos outros. Então, Neemias encoraja o povo, mesmo em meio a toda a situação. Neemias era ser humano, Neemias era um robô. Ele sentia tudo isso. A gente viu pela oração dele, no versículo 4 e 5, que ele estava sentindo realmente. Principalmente porque ele estava zombando o nome de Deus ao falar que o muro funcionaria. Porque Deus segurou que o muro ia funcionar, que dá certo. E deu certo, inclusive. Continuando a leitura, então, versículos 15 até o 20. Vamos fazer aquela leitura alternada? Do 15 ao 20, eu começo com 15 e aí cada um lê um até chegar no versículo 20. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desejo deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e coroças. Os oficiais davam apoio a todos os povos de Judá. Os carregadores, por si mesmos, tomavam as cargas, cada um com uma das mãos vazias, a obra e outra, segurando a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta. E assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados e longe uns dos outros. No lugar em que os ouvidores ouvem o som da trombeta, para ali ocorrerei até conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Amém. Que belo versículo esse 20. Meninos, o que acontece? Lá no versículo 14, Neemias fala o seguinte, ele usa aqui 3 verbos. Não temais, não temam, não tenham medo. Segundo verbo, lembrai-vos do Senhor, se lembrem que Deus é Deus. Deus já deu vitória muitas vezes. E terceiro, pelejai pelos vossos filhos, pelejai, lutai, lutem. Então ele fala, não tenham medo, lembrem-se e lutem. Não tenham medo dos inimigos, lembrem-se de Deus e lutem pela sua família. E aí, no versículo 15, quando o pessoal ouve isso, o que eles fazem?
voltam à obra. Neemias anima o povo, encoraja o povo. O povo é encorajado através da palavra de Deus. Neemias encoraja o povo com um belo discurso apenas. Neemias encoraja o povo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus encoraja. Neemias se lembra do que o Senhor já fez. Ele fala, não temos, se lembre do Senhor. Isso é, se lembre de tudo que Deus já fez pela história de Israel, cara. Ele tirou a gente do Egito, a gente andou no deserto, ficamos 40 anos lá, depois pegamos a terra prometida, perdemos a terra, agora estamos voltando. Deus é fiel e vai cumprir essa promessa. Ele disse que o trono nunca se afastaria da casa de Davi. A gente vai ter rei aqui de novo. Vamos lá, vai dar certo, bora embora. E o povo então é encorajado. Agora me responde uma pergunta. Como Neemias poderia encorajar se ele estivesse lá, abatido, por completo? Estou falando que Neemias ficou triste em nenhum momento de sua liderança, mas se ao invés dele encarar o problema, falando bora lá, se ele ficasse apenas o tempo todo pra lá e acabou e já era, não tem mais o que fazer, desesperado. Não, ele orou, falou com Deus, encontrou uma solução. E com a palavra de Deus ele encoraja o povo. Como você encoraja alguém se você não conhece a palavra de Deus? Você precisa conhecer a palavra de Deus, porque ela é encorajadora. O mundo hoje está cheio de frases legais, de filosofias legais. Tem muitas frases que são boas mesmo, cara. Mas só a palavra de Deus tem um poder transformador e encorajador, como nenhuma outra tem. Como nenhum outro coach pode fazer. Você pode ir numa sessão de coach, ficar 1 hora ou mais, ver uma bela palestra, e cara, você sai dali diferente. Eles são 30 minutos, ele é 1 hora, né? Isso é ciência desse mostra, né? Eu vou falar, não. Você sai ali, você tá, e você é produtivo, um monte de coisa, não sei o que, mas aquilo ali passa rápido. Como se fosse um vício, né? Até que em outras palestras isso aqui não funciona. Isso aqui não é coach, isso aqui é Bíblia. É Bíblia. Deus está contigo, tenha força, coragem, continue a obra. O que eles fizeram? Eles voltaram para a obra, voltaram. Então bora lá, a aula só não pode parar. A gente está triste, vamos animar, levantar e vamos continuar, bora para frente, bora lá. Só que desde esse dia, olha o que ele fez. Metade dos seus moços, né? Esses moços aqui seriam, no caso, tipo, os ajudantes, né? Ajudantes de pedreiro, servente, né? Vamos dizer assim, de Júlio. Então, metade deles trabalhava na obra e a outra metade estava com lanças, escudos, arco e flecha, armados até os dentes, porque se viesse uma guerra, eles estavam preparados. Metade, cara. Então, esse 2 dias poderia ter sido muito menos, né? Que qualquer obra que você tirar metade da mão de obra, você tá doido, cara. É muita coisa. E os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com a sua mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Esse versículo é muito engraçado, né? A gente gosta de falar assim, estava com a enxada numa mão e o peteco na outra, né? E a arma na outra, né? Então eles estavam ali com a pá na mão, estavam ali com o carrinho, né, numa mão, mas na outra mão, não, ele estava a espada, cara. Então a gente vê aqui 2 tipos de pessoas, a gente tem os carregadores e os edificadores, né? Os moços, ó, estavam 100% focados, metade deles, né? 100% focados apenas em combate, só vai metade. Outra parte trabalhava, com certeza eles revezavam entre turnos de vigia, de guarda e serviço, com certeza. Porque Neemias era muito organizado. Isso não fica explícito no texto, mas é subentendido. Segundo tipo, os carregadores. Os carregadores, eles estavam com uma mão na enxada, uma na foice e a outra na espada, né? Estava preparado. Já os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificava. Isso é, eles não ficavam tão de prontidão quanto os carregadores. Os edificadores, eles tinham que ter as mãos livres, eles colocavam a espada aqui. É interessante que quando fala que os carregadores traziam cada um nas suas mãos uma arma, às vezes essa arma poderia ser uma pedra. É sério, uma pedra. Estudiosos apontam que pode ser uma pedra. O William Reason fala isso, pode ser uma pedra. Por quê? Porque talvez eles não é mesmo, desculpa. Porque talvez eles não tinham armas o bastante para toda essa gente. Não tinham. Então aí já partiu. Então já que vocês não vão ter arma, vocês vão trabalhar aqui, ó, metade. Vocês aí, ó, uma pedra já ajuda, tá com a pedra na cabeça lá, vai que Deus faz com Golias, confia, tá com a pedra lá. Precisar. Eles precisaram voltar, a gente descobre isso há algum tempo, né? A gente vai lendo a história, vai descobrir que nem foi necessário, mas nem por isso eles não se prepararam. Se preparem, irmãos. Se preparem para as batalhas espirituais da vida, se preparem para as lutas da vida. Ainda você não tem que lutar, cara. Prevenir é melhor que imediar. Eu posso falar isso. Remédio caseiro, você compra um remédio, tem uma farmácia em casa, né, cara? Cuidado com a medicação, mas tem alguns remédios que não vai dar problema não, hein? A farmacêutica fica louco sobre o negócio dele, mas enfim. Se tem alguns remédios lá, a farmácia na sua dor de cabeça, essas coisas. Cara,
o meu sonho é que todos os remédios vençam, porque eu não tive que usar eles. É isso. Então a ideia é que essa espada não ferrugem, não tem que usar ela, mas eu estou aqui se precisar eu vou usar. E aí, ó, no versículo 19, ele também delegou funções aos 9 magistrados. Né? E todo o resto do povo falou: essa obra é grande. E agora a gente vai ficar um pouco afastado do muro. Cuidado. Mas quando vocês ouvirem o som da trombeta, ali vocês vão ter que correr e estar com a gente. Isso é, independentemente de onde vocês estiverem, vocês vão para lá. Que trombeta era essa? Era o famoso chofar. O chofar era a trombeta de aviso, né? A trombeta é tocada por vários motivos. E um deles, no contexto militar, era: chegou inimigos, tocava a trombeta. Ixi, estamos sendo atacados. Por isso tem essa imagem, essa figura, né, do som da última trombeta do Apocalipse, né? Porque a trombeta indica isso. Indica que um ataque está vindo, temos que nos preparar para nos defender. Então eles tinham um torno de vigílias, os atalaias, né, de tocar, eles esperando. E aí o atalaia é aquele responsável por tocar o chofar, tocar a trombeta. Detalhe interessante, você pode não ter notado, no versículo 17, 18, fala assim: e o cara da trombeta? Quem estava na trombeta? E o que tocava a trombeta estava junto de mim. Por que o cara da trombeta estava junto de Neemias? O cara da trombeta, ele tem uma função muito importante e ele não pode errar. O cara da trombeta talvez não faça nada, né? Talvez ele só fica a trombeta lá todo dia, lá. A pessoa 2 meses de trombeta nem usa. Talvez ele está até ansioso para tocar esse negócio. Não tá nada, talvez ele está em risco, sabe? O sonho dele é não tocar a trombeta, que nem o remédio vencido para ele, para maluco. Eu queria não. Mas ele está lá. Por que Neemias não fica a trombeta? Por que Neemias não derruba outra pessoa e deixou a pessoa sair da atalaia? Não. O cara da trombeta ficava do lado de Neemias. Por quê? Primeiro, Neemias não podia ficar na trombeta. Neemias delega as funções, porque Neemias tinha que estar atento a tudo. Então Neemias você como líder não pode pegar tudo para você fazer. Você não vai fazer tudo, cara. Não dá. Você não consegue. Então se Neemias pegasse tudo para fazer, ele ia fazer mal feito. Né? Ele já estava liderando ali a obra. Ele precisava estar focado nisso. Então ele teria que ter alguém de confiança. E essa pessoa tá ali, cara, ela tá ali pra isso, pra ficar de olho, literalmente. Ela tá trabalhando. O foco dela é ficar de olho o tempo todo. De qualquer coisa suspeita, toque a trombeta. Mas agora tá, beleza. Mas por que deixar a pessoa perto dele? Então, por quê? Porque não é qualquer um que pode tocar a trombeta. Não é qualquer um que pode sair falando coisas por aí. Não demorar qualquer um que sai falando coisas por aí. Às vezes a gente ouve boatos, ouve relatos, mas isso, mas aquilo. Tá, o que o líder quer dizer? Tá, o que o pastor quer dizer? É assim mesmo? O que a tia de Mé, o presidente da igreja quer dizer? Como que é? Como é que é esse negócio? Às vezes você não, fiquei sabendo, tá mais. Às vezes a pessoa fala uma coisa da sua vida para outra. Aí esse outro chega em você para falar uma coisa da sua vida, e aí você tem que desmentir isso, né? As pessoas acreditam às vezes em qualquer tipo de trombeta que ouve por aí. Então, para não correr o risco do cara tocar a trombeta à toa, Neemias assegura que eles iam perto dele. Diferentemente de gente do Riachuelo, que não questiona, Neemias questiona. Neemias, quando chegasse o momento, Neemias queria ter certeza. Aquele cara estava ali para ser mais 2 olhos, mais 2 ouvidos de Neemias, por causa de olho. Aí Neemias, é agora, olha lá. Neemias ele queria ter certeza. Porque vai que o cara se engana e toca a trombeta errado e o povo vai para a guerra, sem necessidade. São vidas em perigo, gente. Vidas em perigo. Então, olha a sabedoria desse líder, cara. Um cara inteligente, estratégico, divide cada um por setores. Ele não pega essa função para si, mas é uma coisa tão simples. Tocar uma trombeta, às vezes ele nem precisaria tocar. Ele não precisava falar para a pessoa fazer isso, não. O que ele mesmo fez? Atenção. Confia, dá bem na outra pessoa. Mas essa pessoa tem que ficar perto dele. Então, cuidado. Não é qualquer um que você tocando trombeta por ele, não. Vamos ser dando os avisos por aí, não, muito cuidado. Para finalizar nossa lição, então, versículos 21 ao 23. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o raiar das estrelas. Também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda, nem os que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Cara, insano, os caras dormiam de arma. E ele fala, Neemias está armado. Neemias acha que ele fica só mandando. É igual esses comandantes, esses presidentes, que quer guerra, quer o petróleo da sua nação, mas por que
quem vai pagar é nós, né? Eles, né? É bom demais você guerra desse jeito. Você tá numa sala no ar-condicionado, de terno, de boa, enquanto os outros vão pagar morrer. É fácil demais, é muito bom. Tá acabando no país dos outros, mas tá acabando no seu país, né? É muito bom guerra desse jeito, é fácil. Agora Neemias não, ele tá com a arma na mão, que ele vai cair naquele caminho amigo, vai descer porrada nesses descendentes filisteus, esses samaritanos, se eles vêm pra cima, vão pra cima também. Estão preparados aqui, rapaz. É uma mão na enxada e a outra na arma, na espada. Não esquece disso, não. Estão aqui pra luta, mas rapaz, estão preparados pra luta. E aí, o texto também diz que eles trabalhavam até o raiar das estrelas, até o sair das estrelas. Cara, o normal é hoje, né? Trabalhar até o pôr do sol. Quem é pedreiro sabe. O sol se pôs, o pedreiro parou. 5 horas, ali, 6 horas, dependendo do dia, né? Já mais vai verão, graças a Deus. Então, assim, cara, os caras trabalham até nascer as estrelas, isso é, até de noite. Eu já vi pessoas trabalhar na hora de noite, até 8 horas, 9 às vezes. Cara, pra nós, pra você, que afinco, né, cara? Que ardor, que dedicação na obra do Senhor. Às vezes a gente reclama, tá tarde, reclama, foi tempo demais trabalhando na obra do Senhor, mas cara, olha isso. Os caras então, para aumentar tanto assim o tempo da construção, eles trabalham até de noite. E os caras trabalhavam de dia, de noite desviavam. Não tinha descanso, ninguém descansou. Eu estou cansado, Neemias, você quer morrer? Não, então vigie. Eu estou cansado, Neemias, você quer morrer? Não, então termina a obra logo para a gente poder ficar de boa. Então é isso, ninguém quer morrer. Então, quando está cansado, a vida é mais. Se você morrer, você não vai estar cansado mesmo, não. Né? Então vigie, trabalhe. O trabalho foi duro para você, está sendo? Para mim também. Vou dormir cansa do meu lado. Olha aqui, ó. Mostrando a gente, todo mundo aqui está dormindo desse jeito, todo mundo com medo também, cara. Então, bora para cima, mano. Bora para cima, né? Bora para cima. E todos eles trabalhavam para fim e não se passaram da sua arma. Uma coisa interessante. Não temos muito tempo para falar sobre isso, nosso tempo já foi esgotado, mas esse texto também é um texto que dá uma imagem bíblica e dá luz para a questão do armamento, né? Tem algumas pessoas que defendem a questão do armamento. E aí no Brasil isso é um grande debate, né? Porque lá nos Estados Unidos é permitido ter armas, no Brasil não. Aí tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra, aí as pessoas vão argumentar que o brasileiro ele não é preparado para ter isso, né? Que tem muitos casos de pessoas que têm armas clandestinas e tem problema. Aí outros vão argumentar que a população desarmada é a população mais fácil de ser controlada, porque pode iniciar uma revolução, algum tipo de população estiver armada, isso não é um problema. Então assim, tem mais os dois lados. Mas, e querendo ou não, esse texto bíblico, ele fala sobre esse tema. Porque eles estavam armados. Só que a gente analisar uma coisa, é uma outra época. Tá? Não estou falando aqui nem a favor nem contra disso. Só estou trazendo aqui, quando alguém traz esse texto de debate, lembre-se disso. É uma outra época. Espadas não são armas de fogo. Uma espada de 2 gumes não é uma Glock. Né? Não é bem diferente. Né? Uma lança não é uma bereta. Então, assim, cuidado. Então, é diferente. Então, tome muito cuidado, tá? Então, você vai ver alguém utilizar esse texto aqui, você agora sabe o contexto, o foco aqui é defesa pessoal. E era um perigo iminente, cara. E eu não tô sendo ameaçado de vida, você tá? Eu não tô sendo ameaçado de vida. Não tô. Então, talvez a pessoa mora numa região perigosa, igual. Agora eu vou falar uma opinião minha, agora sim eu vou falar uma opinião minha, só essa. Eu sou a favor de um cara que mora na fazenda, mano. Tem arma, cara, pelo amor de Deus, é o mínimo, isso é o mínimo. Não vou falar quem mora em cidades, cara, pelo menos, por quê? O cara lá fazendo no meio do mato, o cara pode correr um risco, ele tá correndo um risco iminente. Ele pode correr risco com bicho também, com animais selvagens, mas hoje em dia tem menos, né? Então, pra mim, isso é o mínimo. Então, pra mim, assim, eu acho que isso aqui é um ponto pacífico entre quem discorda e quem concorda com o parlamento. Na minha visão, isso tinha que ser um ponto pacífico. O que é um ponto pacífico na discussão? Um ponto que os dois concordam. Fala, não, cara, o cara que é contra, o cara que é a favor. Não é mesmo sério. Se você quer que a população tenha armas ou não. O cara que mora na fazenda precisa, porque ele corre um pouco mais de risco de vida que você, cara. Entendeu? E eu falo por ter fazenda também, por ter morado, né? Eu não lembro, século, ensino médio inteiro, tava na fazenda e tal, ficava lá e aqui, mas meu pai, então, a gente precisa, cara. Então é isso, né? Sobre isso, alguém lançar algum debate, assistir a internet por aí, alguém falar, alguém comentando sobre isso, e mencionar essa passagem. Não se esqueça do contexto, não se esqueça que armas de fogo não são espadas, e que Deus abençoe e que Deus trabalhe na obra do Senhor. Amém? Amém. Vamos